O alto custo dos alimentos em todo o Brasil reacende a discussão sobre uma obra de infraestrutura que poderia ajudar a escoar essa produção e também reduzir os preços. É a chamada Ferrogrão, construção parada há 5 anos por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O projeto da estrada de ferro tem quase 1.000 quilômetros de extensão, sai da cidade de Sinop, no Mato Grosso, e vai até o porto de Miritituba, no Pará. A obra, no entanto, foi parada por questões ambientais. O pedido veio do PSOL, que alegou que o traçado da ferrovia corta o Parque Nacional do Jamanchim, no Pará. Os responsáveis pelo projeto, por outro lado, dizem que a construção afetaria apenas 1% do território da reserva ambiental. Se concluída, a ferrovia poderia ajudar a escoar a safra de soja e também de milho do Centro-Oeste e reduzir em até 40% o custo do frete, com isso barateando os alimentos, além de colaborar para diminuir acidentes na BR-163, como explica o produtor rural Zeca Chiarello. Esse soja e milho que vira ração animal para alimentar frango, bovino e suíno, chegaria mais barato à indústria e transformaria o alimento no consumidor final mais barato se tivéssemos esse acesso à ferrovia e a uma rodovia mais digna. Ainda não há uma previsão de quando a questão voltará a debate no Supremo Tribunal Federal. O ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, considera a obra essencial e fala em falta de ação do governo e do STF. A situação é inaceitável, como nós podemos testemunhar, porque o governo brasileiro já anunciou há alguns dias a impossibilidade de iniciar a obra ainda no atual mandato do presidente Lula. Na verdade, traduzindo em bom português, nós vivemos um processo de sabotagem contra a infraestrutura do Brasil no lugar mais sensível da economia nacional. O Brasil não pode aceitar essa situação. As corporações não podem bloquear o desenvolvimento do Brasil. Esse é um problema gravíssimo, né? O presidente Lula teve na semana passada num acampamento de sem terra. O presidente Lula não considera fazer uma declaração a favor da Ferrogrão. Sem terra é prioridade do governo. Ferrogrão, zero prioridade do governo. Sem terra, eles têm 100 mil pessoas acampadas. O Brasil já assentou 1 milhão de famílias. 85 milhões de hectares entregues. Produzem muito pouco. Os 63 milhões de hectares que são tocados pelo agronegócio produzem muito. Nós estamos passando de 320 milhões de toneladas de grãos produzidos. O Mato Grosso é uma coisa inacreditável, é a central de exportação nacional. Você tem a possibilidade de ter uma ferrovia que sai de Sinop, no Mato Grosso, e vai até o porto de Miritituba, no Pará. Essa ferrovia, se seguisse o cronograma original, já teria sido concluída em 2021. Nós estamos em 2025. Não há a menor possibilidade de começar a construção em 2026. Zero possibilidade. Num cenário muito generoso, em que tudo dê certo, você pode pensar numa licitação, porque não é obra com dinheiro público, tá? É uma concessão. Então você pode imaginar que num cenário extraordinário você começaria a pensar num leilão no ano que vem, para a obra eventualmente começar em 2027, uma obra de 5, 6 anos, 2033, 2034. Olha o tempo, se seguisse o cronograma original, 2021 para 2034. 40% de queda no frete. Olha como o Brasil rico, né? Brasil sueco, Brasil suíço, o Brasil norueguês, que tem dinheiro para queimar, que não tem desigualdade social, que não tem gente passando fome, que não tem problema de renda. A Débora acabou de mostrar o peso da economia informal no Brasil, que nós não temos nenhum desafio de criminalidade, que nós não temos desafio de aumentar a exportação, para aumentar a receita, para aumentar a renda nacional de uma forma geral. Um país de renda média que anda de lado, que vê a China no período em que a China cresce 74%, a Índia cresce 77%, a gente cresce menos de 10%. É uma piada mundial. O Brasil, que já foi a promessa do mundo, viu todos os emergentes descolarem
E a gente não descola. A Índia, você quer coisa mais difícil que fazer descolar um país como a Índia? Um país que tem casta, um país que tem desafios monumentais, era uma miséria absoluta. E aí você pensa 1 bilhão e tantas mil pessoas para administrar. E o Brasil não consegue fazer esse trabalho. Aí tem uma ferrovia, uma ferrovia. Fica ali sentado o ministro Alexandre de Moraes em cima da porcaria da ferrovia, por causa de um partideco de quinta, que entra com uma ação. Como é que pode um partidinho entrar com uma ação e fazer uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADI, uma ADI, e trava o processo de desenvolvimento do país? O Rodrigo Pacheco já falou sobre isso. Você tem decisões que são tomadas no Congresso Nacional por maioria, porque tem que ser tomadas por maioria, seja projeto de lei, projeto de lei complementar, emenda constitucional, e daí um partidinho, chinfrim, vai no Supremo e trava uma decisão do Congresso Nacional. Neste caso, uma obra da maior relevância, um partidinho chinfrim vai lá e trava, vê se tem cabimento. O mínimo que poderia o ministro Alexandre de Moraes fazer é o seguinte: vão lá, cresçam, né, apareçam. A hora que vocês virarem um partido um pouco maior, volta para conversar comigo. Mas não, entra um pissolinho desse da vida e trava uma obra dessa que é essencial para o Brasil. O que será que não vai acontecer com a margem equatorial, que já está sendo atrapalhada e travada pela mesma turma que trava tudo ali no IBAMA, que está completamente tomado por essas corporações, como lembrou o Aldo Rebelo, que são contra o progresso nacional, são contra a Ferrogrão e são contra a margem porque são contra o progresso nacional. Eles entendem o seguinte: progresso é deixar o povo miserável na miséria e o Brasil do jeito que está. Esquece, eles não querem saber. A turma da Marina Silva acha que existe querosene do bem e querosene do mal. Querosene do bem é o querosene usado para abastecer o tanque do avião que leva essa gente para as reuniões com as ONGs. Querosene do mal é qualquer querosene usado a favor da sociedade de uma forma geral. E no caso da Ferrogrão, é um escárnio o que estão fazendo. Milhares de caminhões seriam substituídos. A queima de gases do efeito estufa, né, a produção de gases do efeito estufa seria muito reduzida. Mas, no entanto, nós não queremos, nós enrolamos. Aí entra o Alexandre de Moraes, enrola há 5 anos esse troço. 5 anos. Será que precisa de alguém em 5 anos? Vem cá, em 5 anos você se forma advogado. Em 5 anos você se forma advogado. Não é possível que um ministro do Supremo precise de 5 anos para tomar uma decisão. E se ele precisa de 5 anos para tomar uma decisão, significa que se ele ficar 30 anos no Supremo, ele vai tomar 6 decisões na vida dele. É patético, né?